Ainda sobre a economia, o resultado positivo de 1,2% do PIB no segundo trimestre de 2022 fará com que o Ministério da Economia revise sua projeção para o indicador este ano. Foi o que afirmou o assessor especial de estudos econômicos do Ministério da Economia, Rodrigo Boeri. Quais serão, então, os impactos desta medida para a economia do país? É justamente uma das perguntas que nós vamos fazer agora para o economista Geison Vieira, que conversa com gente ao vivo a partir de agora sobre esse tema. Geison, então, uma boa notícia, a atividade econômica do país será maior, falava-se PIBinho, então agora a expectativa mais positiva. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. A expectativa, na verdade, não tem sido subdimensionada desde o começo do ano. Nós éramos uma das poucas casas que no começo do ano preconizavam por um crescimento do PIB nesse ano, até por uma série de fatores estatísticos. A expectativa era de que houvesse realmente um crescimento econômico. Boa parte do mercado falava em recessão no começo do ano, ou seja, não se falava nem de PIBinho, se falava de recessão, incrivelmente. Mas a atividade econômica surpreendeu, principalmente após a abertura do primeiro trimestre, depois do fim ali, vamos dizer assim, da abertura mais ampla a partir de março, onde as máscaras, na verdade, a necessidade de máscaras caiu, e os indicadores de emprego têm surpreendido bastante. E essa série de indicadores de emprego surpreendido também tem surpreendido setores como o setor de serviços, ainda que outros setores, como por exemplo o varejo, estejam não tão bem agora, mas muito provavelmente por conta do período em si, que não é muito afável a períodos de consumo, como por exemplo mês de julho, mês de férias, não há muito consumo. Mas para o fim do ano, a tendência é de que não só o Banco Central, o Ministério da Economia, mas também os economistas revisem seus modelos para tentar entender efetivamente aonde está sendo subdimensionado os indicadores mais importantes. E quando observamos também indicadores que nós chamamos de indicadores antecedentes, como por exemplo a BPO, que é a Associação Brasileira de Papel Ondulado, que faz o registro do quanto papel ondulado é produzido no Brasil, e daí a gente consegue preconizar um crescimento da indústria por conta da utilização de embalagens. O índice ABCR de transporte de veículos pesados, ou seja, quantos veículos pesados estão rodando no país, e outros indicadores antecedentes, como, por exemplo, indicadores de cartão de crédito, de fluxos de shopping, todos esses indicadores têm mostrado que o Brasil vai continuar surpreendendo em termos de crescimento econômico. Exatamente essa leitura por parte, inclusive, do governo, que começa a lembrar que nós temos hoje, a inflação também recuou, uma inflação menor que a Inglaterra, menor que países desenvolvidos que tradicionalmente não estavam acostumados aí. O que aconteceu de fato, Geison? Como você disse, havia até expectativa de recessão, depois PIBinho. O que fez com que houvesse toda essa situação ficasse turva mesmo e agora parece toda essa recuperação? Houve primeiro a percepção de que talvez o fiscal fosse problemático demais esse ano, e que essa problemática do fiscal fosse se refletir no crescimento econômico. Mas muitas vezes os analistas esqueceram que era uma coisa que nós preconizávamos bastante no início desse ano, na contramão, nós éramos a contramão do mercado nesse sentido, ao indicar que você teve uma série de investimentos contratados importantes no ano passado, concessões, por exemplo, a PEC do saneamento, o gás, outros setores que tiveram, uma série grande de setores que tiveram concessões cedidas este ano. O auxílio, que não só já se esperava 400, e foi elevado para 600, ou seja, uma própria dinâmica da economia brasileira no momento que nós tivemos as aberturas um pouco mais amplas. Nós esquecemos provavelmente disso, mas se nós lembrarmos, não faz nem 5 meses que nós tivemos aberturas mais amplas da economia. Então é que nós acostumamos, com a melhora da situação, a gente acostumou com o cenário atual. Mas até 5 meses atrás havia uma série de restrições de frequência de shoppings, em locais abertos, trabalho, esse tipo de coisa. E isso tem se refletido também. E outra coisa, o retorno das pessoas dos home offices também tem feito grande diferença, principalmente para o setor de serviços. Esse setor tem se beneficiado com o retorno das pessoas, porque as empresas, no fim, acabaram vendo que a produtividade não era tão boa assim em home office e acabaram preferindo o retorno do presencial, pelo menos em números maiores durante a semana. Tudo isso, de alguma maneira, tem se refletido e vai continuar se refletindo na retomada da atividade econômica. Quanto à inflação em si, nós estamos passando por um processo que nós chamamos de desinflação, ou seja, a inflação ela vem se reduzindo mês a mês, e a deflação, que é aquela inflação negativa que nós provavelmente vamos observar por mais um mês, 3 meses consecutivos, essa sim veio como consequência do corte dos combustíveis e do corte de impostos. Mas a desinflação em si ela tem sido um processo muito mais cadenciado
e demonstra também que, apesar do crescimento econômico, nós estamos conseguindo também ter uma inflação mais baixa. Estamos ouvindo o Geison Vieira, economista, aqui no Jornal Jovem Pan. Agora a pergunta da Fabiana Barroso. Geison, boa noite. Vou aproveitar, vou juntar a minha área com a sua. Nós vemos algumas decisões judiciais que podem impactar a economia. Do exemplo aqui, até o próprio piso da enfermagem que poderia reverberar, até falando dessa diminuição de impostos, também são judicializadas. Então, até que ponto a economia ela pode ser sensível a essa especulação de mercado das medidas judiciais? As medidas judiciais, obviamente, elas têm uma questão, primeiro, de timing no Brasil, que é muito complicado, até da questão de recursos do governo contra a União, contra o STF, contra esse tipo de coisa, contra as elevações dos estados. A questão também de que, dentro do cenário de orçamento, você não pode, uma vez você tendo cortado uma parte de impostos, o governo teria que buscar uma fonte de recursos para cobrir o retorno, ou seja, dos estados querendo de volta. Há uma judicialização também, que o governo federal tem dito que vários estados têm aproveitado o cenário para fazer caixa e colocando pelo menos ali 30% a mais do que devem dentro dos recursos, ou seja, tem estados que deveriam abater 7 bilhões nesse novo cenário, está abatendo 11 bilhões. Então, para a gente ver, é bastante coisa no meio do caminho. Mas, em termos fiscais, você teve o resultado da Petrobras, que ajudou muito o resultado do Tesouro. A arrecadação, ela tem ajudado bastante. Então, por enquanto, o fiscal se sustenta. A questão fica para 2023, mas 2023 tem uma questão eleitoral no meio do caminho. Então, todas as definições, as discussões em relação aos resultados dessas judicializações vão acabar sendo discutidas muito mais em 2023 do que agora. Geison, estamos acompanhando, a gente chama aquele momento mágico, né, das propagandas eleitorais, propostas, promessas, né, milagres acontecendo. A gente tem a expectativa e torce para que isso possa, de fato, essas propostas serem levadas aí a sério em 2023 para frente, né? Uma dessas propostas, claro, a agenda das reformas tributária, administrativa. De fato, você acredita que em 2023, independente de quem vencer, essa agenda precisa ser levada à frente? Precisar, ela precisa ser levada à frente há 500 anos, no Brasil, praticamente, né? Ou se a gente for dizer um pouco mais precisamente, desde a redemocratização e da Constituição de 88. Você tem uma série de artifícios que foram criados, pelo menos no arcabouço fiscal e no tributário, que transformou o Brasil em algo extremamente caro para se trabalhar. Nós temos um custo muito elevado, aliás, exageradamente elevado, de uma burocracia tributária que precisa de uma simplificação urgente. Os candidatos sempre dizem que querem fazer, mas é difícil a gente ver isso se tornar realidade, difícil a gente entender isso por parte dos governos, colocar de maneira concreta. O atual, se a gente for pensar no atual governo, ele talvez tenha desistido dessa agenda no curto prazo em prol de uma agenda mais eleitoral. O candidato da oposição diz que quer fazer algo na linha, mas também nós não sabemos nem quem é o futuro ministro da Economia, então, ou seja, qual é o programa econômico, então ali pode ser promessas vazias, também não sabemos nesse sentido. Nesse sentido, assim, nós precisamos de 3 reformas importantes no Brasil que estão sendo adiadas de ano em ano. É a reforma do Pacto Federativo, é a reforma tributária e a reforma administrativa. Com essas 3 reformas feitas, o teto dos gastos ele se torna algo inútil. Porque, na verdade, o teto dos gastos ele é uma tentativa de correção de uma excrescência que nós temos, que é a maneira como o Congresso lida com o orçamento, principalmente como lidava o Executivo. Agora que o Congresso tem muito mais a mão no orçamento, provavelmente vai ser mais complicado ainda fazer essas 3 reformas. Mas estas 3 reformas fariam com que, sem atrapalhar, o Brasil já anda bem. Com essas 3 reformas, o Brasil andaria muito bem. Ou seja, nós desburocratizaríamos o Brasil, melhoraríamos a relação do governo federal com os entes federativos, reduziríamos o tamanho do Estado a um tamanho maleável e trabalhável, não como é atualmente. Fabiana? É possível afirmar que alguns empresários aí, internacionais estejam guardando munição para colocar no Brasil, porque nós temos 2 candidatos à presidência, os 2 principais, com agendas no mercado econômico completamente antagônicas. Um
tentando tirar a estatização e outro colocando demais isso. Então, é possível dizer que talvez no ano que vem, dependendo do candidato que entre, nós teremos maiores ou menores investimentos diante dessas agendas? Bom, nós temos muito contato, na verdade, com investidor estrangeiro, porque nós temos clientes lá fora, e eles têm uma visão muito mais pragmática do que nós em relação ao Brasil, porque a política afeta menos a eles do que nós. Mas na percepção deles, os dois candidatos têm uma coisa muito importante, que é o centrão. Ou seja, qualquer um dos dois candidatos pode prometer aquilo que bem entender agora, mas vai ter que passar pelo crivo do centrão. E nós já vimos o presidente Bolsonaro teve dificuldades muito grandes com o centrão, e você, de repente, colocar uma agenda super estatizante, como pretende o candidato Lula, talvez não passe no Congresso. Ou seja, os analistas políticos, todos esses que estão com quem nós estamos conversando, já foram nítidos e claros em dizer que não vai conseguir, por exemplo, fazer controle de mídia, não vai conseguir reverter a reforma trabalhista, o candidato Lula, né, por exemplo, não vai conseguir fazer uma série de coisas que ele diz na sua agenda que vai fazer, porque o Congresso hoje em dia, a partir de 2016, com o impeachment, ele se tornou uma força aglutinadora muito maior. Então, é nesse sentido que o investidor estrangeiro observa de maneira muito mais pragmática. E esse investidor retornou bastante ao Brasil já. Ele já está com bastante dinheiro aqui e pode ser que ele coloque mais a depender das agendas econômicas. As agendas de promessa do ex-presidente Lula não são boas, mas sabe-se que ele vai ter muito pouca capacidade, caso vença, de colocá-las em prática. A agenda do presidente Bolsonaro, em termos fiscais, ela pode ser considerada melhor, mas os ataques, por exemplo, ao teto dos gastos, esse tipo de coisa, também não foi bem visto pelo investidor estrangeiro. Ou seja, dentre os dois candidatos, aquele que apresentar a melhor agenda de reformas pode ser que atraia mais capital ao Brasil. Mas, no fim mesmo, o investidor estrangeiro ele olha de maneira bastante pragmática aqui o Brasil. Jason, nós temos 1 minuto e eu queria perguntar justamente para você, dessa questão estrangeira que você está falando, a recessão na Europa, nos Estados Unidos, até que ponto isso vai impactar também o nosso crescimento em 2023? Eis a grande questão. Nós estamos na contramão deles. E muito provavelmente, dado que alguns eventos globais que nós tivemos recentemente, como por exemplo a questão da Ucrânia e na Rússia, a própria questão da China, isso acabou levando de alguma maneira a uma dissolução daquela percepção de que as crises agora são sempre globais. E tendo uma recessão na Europa e uma recessão nos Estados Unidos, o investidor estrangeiro pode ser que busque outros mercados como alvo de investimentos, entre eles o Brasil. Ou seja, pode ser que uma recessão lá fora seja uma coisa ruim para eles, mas não para nós, incrivelmente, dado o atual contexto. E isso eu estou falando dos mercados emergentes, não especificamente o Brasil. Mas o Brasil é o maior mercado emergente hoje em dia, então, basicamente, ele pode ser um dos grandes beneficiários de um cenário ruim nas economias desenvolvidas. Conversamos, então, com o economista Jason Vieira, aqui no Jornal Jovem Pan. Muito obrigado, Jason, pela sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, até a próxima.